Terceiro texto é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 10, que diz assim: trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Queridos, veja a grandiosidade da palavra. Veja o quanto a conexão de não só dos sentidos interiores, de uma vida no sentido espiritual ou intelectual, de conhecimentos, de saber, mas sim da nossa representatividade corporal é importante no reino de Deus, na obra de Deus. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Veja bem, queridos, a vida de Jesus, o viver de Jesus, tem que ser revelado através do nosso corpo, através da nossa vida. Assim como Jesus andou curando, assim como Jesus andou pregando, assim como Jesus andou fazendo tudo que ele fez, a nossa vida, o nosso ser por completo, faz parte da representatividade do reino. Daí o cuidado, daí a relevância de nós sabermos como estamos lidando com o nosso corpo. Trazer sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus da mesma forma seja revelada no nosso corpo. Eu tenho que lembrar da morte de Jesus. A morte de Jesus, esse lembrar da morte de Jesus, é para nós refletirmos do quanto também nós também temos que morrer, do quanto eu tenho que fazer morrer o velho homem carnal, o velho homem do pecado tem que ser sepultado, tem que ser morto. Aquele homem que vivia na prática do pecado, por exemplo, da imoralidade, vivendo uma vida sexual libertina, desgovernada, vivendo pornografia, vivendo com 2, 3, 4, 5 mulheres, vivendo 4, 5 homens, vivendo práticas sexuais ilícitas. Isso tudo tem que morrer na nossa vida. Se hoje somos de Cristo, não vivemos mais na vida carnal, queridos. O homem carnal, ele é sepultado, ele é crucificado, ele é morto com Cristo na cruz do Calvário. E então por isso eu tenho que trazer no meu corpo o morrer de Jesus. Eu lembro da morte de Jesus, eu vivo a morte de Jesus no meu corpo, fazendo com que o velho homem do pecado morra. Eu não posso continuar na prática do pecado. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo em minha vida. Eu não posso viver a prática do pecado. Eu não posso viver pecando, fazendo o meu corpo viver a prática do pecado. Por exemplo, a masturbação, por exemplo, a fornicação, o sexo entre jovens solteiros. Isso é pecado? Isso é viver uma prática do corpo ilicitamente, fora da bênção e do princípio de Deus. Viver a prática homossexual, viver a prática dessa sexualidade ilícita, fora da bênção de Deus. Não podemos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e Deus dedicou princípios do uso desse corpo. Então viver
prostituição, imoralidade, homossexualidade. Não pode. É fora da palavra de Deus. Toda essa prática está desconectada da palavra de Deus. Totalmente desconectada. Queridos, nós precisamos entender a verdade, que o nosso corpo tem que passar pelo processo da morte. Há muitos desejos que está dentro do homem, que é ilícito. Desejos que levam o corpo a práticas que são ilícitas. Nós não podemos dar vazão a isso, e quando há esses desejos, temos que ser levados à cruz e morrer, e fazer morrer esses desejos, essas práticas, têm que ser sepultadas nas nossas vidas. Lesbianismo, homossexualismo, tudo tem que ser eliminado da nossa vida. Deus dedicou princípios certos. Deus dedicou maneiras certas de nós vivermos a prática do corpo. O diabo tem conseguido corromper muitas coisas. O diabo tem conseguido corromper aquilo que Deus disse não. Tudo que Deus diz não, tudo que Deus põe limites, o diabo quer quebrar os limites. Tudo que Deus disse não faça, o diabo quer dizer faça. E isso tem sido desde o início da criação. Desde que Deus disse não coma do fruto, Satanás entrou e corrompeu a mente da Eva e de Adão para eles comerem e dizer sim àquilo que Deus disse não, e assim tem sido até hoje em muitas coisas, e na prática dos desejos e daquilo que o corpo do homem tem vivido, práticas que Deus diz não faça. O diabo tem feito o homem entender e viver a prática do sim, corrompido. Nós não podemos entregar o nosso corpo a essas práticas, pois o corpo tem que ser entregue à morte todos os dias. Quando nós falhamos um dia em entregar o nosso corpo à morte, nós corremos o risco de voltar a práticas que desagradam o coração de Deus. Trazer sempre no corpo o morrer de Jesus. Eu tenho que lembrar da cruz todos os dias. Eu tenho que entregar à morte essa carne, os desejos dessa carne, à morte todos os dias. E então, da mesma forma, para que seja revelada em meu corpo a vida de Jesus. O desejo de Deus, o propósito de Deus é que a vida de Jesus seja revelada no meu corpo, em seu corpo, em nossas vidas. A vida de Jesus tem que ser revelada em nosso corpo. A vida de Jesus tem que ser representada em nosso corpo. A vida de Jesus tem que ser representada em nossa vida. Versículo 11: pois nós que estamos vivos somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus. Isso será que tem sido uma verdade em nós? Isso tem que ser uma verdade em nós todos os dias, cotidianamente, por amor a Jesus. Eu tenho que ser entregue à morte. O meu corpo tem que ser entregue à morte. Os seus desejos, os desejos desse corpo tem que ser entregue à morte todos os dias, por amor a Jesus Cristo. Às vezes falamos facilmente que amamos a Jesus, que amamos a Deus, mas não somos capazes de crucificar os desejos do corpo, os desejos da carne, os desejos dos prazeres do mundo. Eu sei que esta não é a palavra mais desejada, porque nós vivemos um mundo em que tudo está libertino, que tudo está livre, que tudo pode, mas amado, o Senhor nos ama dentro dos princípios. O Senhor nos ama sim, o amor de Deus é grande, o amor de Deus é grande, mas Deus não deixou de ser Deus, aplicando os princípios que Ele tem do reino para as nossas vidas. Então nós temos que entender e viver aquilo que as Escrituras estão dizendo para a nossa vida. Pois somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Este é o grande propósito de Deus, que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo, que a vida de Jesus seja representada em nosso corpo. Queridos,
É fato que viver isto é um grande desafio. Ter a prática desta morte do nosso corpo todos os dias, em amor a Cristo, é um desafio muito grande. Faz parte do sofrimento, da fé. Todos aqueles que decidiram viver fielmente o princípio da fé do reino de Deus, sofreram grandemente. Nós vemos grandes exemplos na palavra do Senhor, e esses exemplos são exemplos a serem seguidos dia após dia na nossa vida. Nós não podemos nos desconectar dos exemplos reais dos nossos irmãos do passado. Homens que entregaram a sua vida, mulheres que entregaram a sua vida à fidelidade da fé e foram perseguidos porque decidiram entregar à morte os desejos. E muitas das vezes muitos não conseguem viver a fidelidade da fé porque surge a perseguição, logo abandonam a fé, porque é um peso quando esta palavra nos chama à prática. Esta é uma palavra muito forte, porque requer de nós decisões fortes, requer de nós práticas intensas de um viver, de estar na cruz do Calvário, vivendo uma santidade, vivendo uma entrega real, que é para mim, que é para você. Eu sei que não é fácil, mas é o chamado de Deus para a nossa vida. É o desafio de Deus para mim e para você hoje, para que nós possamos alcançar um lugar na glória celestial, queridos. Para que possamos entrar nas portas celestiais, nós precisamos mergulhar nesta verdade para a nossa vida. Nós, por exemplo, olhamos alguns exemplos de grandes lutas e perseguições do corpo. Você vê, por exemplo, o quanto Jó sofreu. Nós falamos da vida de Jó, nós falamos do sofrimento de Jó, mas, queridos, veja bem o quanto o corpo de Jó sofreu pela fidelidade à fé. Ele perde todos os seus bens, e o diabo diz: olha, tudo bem, ele perdeu os bens, mas ele está de saúde, goza bem de saúde. Deus permitiu que o seu corpo fosse tocado, e então o seu corpo é todo enfermo. E quando a sua mulher vê ele podre, o seu corpo podre, mal cheiroso, ela vem e diz: olha, abandone esse Deus e morre. Ele vira e diz: mulher, como louca falas, como uma louca falas. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no comando de todas as coisas. Eu vou permanecer fiel ao meu Deus. E Jó foi fiel ao Senhor. Jó foi fiel à sua fé. Jó foi fiel dia após dia, entregando seu corpo à morte, não permitindo que a sua fé fosse negada, não permitindo que as lutas, que as perseguições, os prazeres do mundo engolisse a sua fé. E ele permaneceu fiel até o fim. E você sabe do final da história de Jó. Ele é curado completamente, restaurado completamente, e Deus dá a ele em dobro tudo aquilo que ele perdeu de maneira tremenda. Nós vemos na vida de Estevão o quanto a sua fé, a sua amizade a Deus, o seu relacionamento com o Espírito Santo trouxe uma perseguição real para o seu corpo. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Nós vemos em Atos capítulo 8, 9. E então Estevão, cheio do Espírito Santo, ele prega a palavra com ousadia, ele realiza grandes milagres, mas ele é perseguido intensamente na sua fé, de tal maneira que eles pegam pedras e apedrejam a Estevão, e Estevão morre apedrejado. O seu corpo sofre terrivelmente por viver fidelidade da fé. Isso é entregar o seu corpo à morte todos os dias. Esses são exemplos reais, intensos. Eu não sei até onde Deus pode me chamar e te chamar para uma entrega intensa e real do nosso corpo à fidelidade da fé. São exemplos reais de irmãos que entregaram sua vida, o seu corpo à fidelidade da fé e não demoveram do lugar da fé em momento algum. Seus corpos padeceram terrivelmente, mas eles foram fiéis até o fim. Essa é a chamada que Deus tem para nós. Nós vemos a vida do apóstolo Paulo, o quanto o seu amor a Cristo, o quanto viver Jesus na sua vida levou o seu corpo a sofrer terrivelmente e literalmente. O quanto viver fielmente a
fé, dos princípios da palavra, levou o seu corpo a sofrer terrivelmente. E nós vemos declarações do apóstolo Paulo, ele vivendo prisões, perseguições, fome, nudez, perigo, espada, má fama. Terrível coisas ele sofreu no corpo para manter a fidelidade da fé. Esta é a realidade de nós vivermos Cristo. Esta é a realidade de nós vivermos a entrega do nosso corpo à morte todos os dias em fidelidade e amor a Jesus Cristo. Esta é uma realidade, queridos. A vida da fé requer uma entrega plena e absoluta de todo o nosso ser, não só intelectual, não só espiritual, não só interno, mas deste corpo ser entregue dos seus desejos, os seus desejos serem mortos, os nossos desejos carnais serem mortos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, todos nós sofremos tentações diárias, mas todos os dias nós vamos aos pés de Jesus e choramos e nos arrependemos e dizemos não a esses desejos e entregamos a santificação plena e absoluta àquele que vive eternamente por nós, aquele que sofreu por nós. Jesus foi um perfeito exemplo. Ele foi fiel até o fim na cruz do Calvário e permitiu que o seu corpo passasse e experimentasse a morte, sendo fiel, sendo plenamente justo. Queridos, nós temos vários exemplos reais que nós acabamos de ver na Bíblia, de homens que o seu corpo foram entregues em sofrimento para a fidelidade da fé. Nós precisamos entregar o nosso corpo em fidelidade à fé que temos no nosso Senhor. Não é fácil, mas é possível. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 3, 7, vamos finalizando. Todavia o que para mim era lucro, diz o apóstolo Paulo, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparada à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. A fim de ganhar a Cristo, ele se entregou a qualquer espécie de sofrimento e manter fiel a sua vida ao Senhor. O sofrimento do corpo no sentido de negar aos prazeres, de negar aos valores do mundo, de negar aquilo que era lucro para essa vida natural. Ele entregou e considerou como esterco a fim de ganhar a Cristo como maior valor, como algo de mais precioso que ele tinha para a sua vida, que era Cristo. Assim nós somos chamados a viver para o Senhor. Versículo 9, Filipenses 3:9, e ser encontrado nele, em Jesus, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for, a ressurreição dentre os mortos, nele estar presente. Nele estar presente. O prazer do apóstolo Paulo é saber que a sua vida estava presente em Cristo Jesus, é que ele estava em Cristo intensamente, que ele estava vivendo intensamente para Cristo. Nós somos chamados a este viver, nós somos chamados a esta entrega plena e absoluta para que a vida de Jesus se manifeste em nós. É tempo de nós dedicarmos esta consagração da nossa vida, do nosso corpo como templo do Espírito Santo e viver Cristo intensamente, fazer morrer todos os prazeres carnais da nossa vida, fazer morrer todo o velho homem da nossa vida, todos os desejos desse corpo carnal, fazê-los morrer em amor a Jesus Cristo e fazer com que a vida de Jesus
seja revelada neste tempo, nesta era, e então uma vida cheia do Espírito Santo possa manifestar a glória de Deus sobre a terra. Que o Senhor te levante, que o Senhor te use, que o Senhor venha sobre ti e te use poderosamente sobre a terra, no nome de Jesus Cristo. Que o Eterno te abençoe hoje e sempre, e que o seu viver, a sua vida seja cheio do Espírito Santo, o seu corpo seja cheio do Espírito Santo, todo o seu ser seja cheio do Espírito Santo, o seu corpo santificado como uso exclusivo para a glória do nosso Deus. Que o Eterno te abençoe. Um beijo no seu coração.